E quando os nossos filhos não cabem exatamente nesse molde que disseram que existe, a gente começa a achar que existe um grave problema aí. Existe um lugar na maternidade sobre o qual quase ninguém fala. E eu gosto de chamar esse lugar de o território cinza. Não é o lugar onde tudo sobre o seu filho está claramente dentro do esperado, mas também não está completamente fora. Em alguns aspectos ele está igual os amiguinhos, os primos e as outras crianças da idade dele, mas em outros não. Ou ele até está igual, mas ele precisa se esforçar para estar ali. Demanda mais energia e demanda mais esforço seu e do seu filho. É o lugar da mãe que não necessariamente acha que existe um diagnóstico evidente, mas ela sabe que existe alguma coisa que precisa de um olhar com mais carinho e com mais atenção. Esse território cinza é aquele espaço onde você começa a perceber que algo no desenvolvimento do seu filho não segue exatamente o padrão da maioria das crianças da idade dele. Mas ao mesmo tempo, nada é tão evidente a ponto de todo mundo ao redor de vocês perceber também. Então você começa a observar os pequenos sinais, as pequenas diferenças, as pequenas dificuldades que o seu filho tem. Talvez seu filho seja aquela criança que se frustra com muito mais facilidade do que outras crianças, ou a frustração dele aparece com uma intensidade muito maior. Talvez o seu filho seja a criança que tem interesses muito específicos e bem diferentes do que a maioria das crianças tem. Talvez ele seja o tipo de criança que demore mais do que as outras demoram para iniciar uma tarefa ou até para conseguir concluir naquela tarefa até o final. Ou talvez o seu filho seja a criança que se incomoda com coisas que para os outros parecem pequenas ou até mesmo divertidas para as outras crianças, mas para o seu filho é como se ele tivesse entrado num buraco de sofrimento. Ou pode ser que ele simplesmente brinque de um jeito diferente, de um jeito curioso, digamos assim. Ou que ele pareça mais avançado em algumas áreas e muito travado em outras. Nada disso isoladamente, ao olhar das outras pessoas, poderia parecer uma grande questão. Mas você observa o conjunto, você acompanha o seu filho na rotina. Você vê o quanto isso consome o seu filho. O quanto está afetando a autoestima, a confiança, as amizades, o relacionamento dele, o processo de aprendizado. E isso começa a chamar sua atenção. Muitas mães estão nesse lugar. Elas só não perceberam ainda que elas já estão nesse lugar. Mas elas estão nesse lugar. Porque a gente foi ensinado a olhar para o desenvolvimento dos nossos filhos como se existisse um padrão, um jeito único da criança existir e se desenvolver. Como se fosse uma espécie de um molde invisível. E esse molde invisível é como se existisse um modelo que diz a idade que a criança precisa fazer tal coisa, o jeito que a criança precisa reagir às situações e o jeito que ela precisa aprender. Não só o jeito, mas a velocidade, o ritmo no qual ela precisa aprender. E quando os nossos filhos não cabem exatamente nesse molde que disseram que existe, a gente começa a achar que existe um grave problema aí. E ele não se encaixa no molde. Então, ele é diferente. E por isso a gente começa a ter dúvidas sobre o quanto nosso filho vai conseguir pertencer. E aí é a hora em que eu digo que chegou o momento da gente quebrar esse mito de que existe só um tipo de criança, a criança padrão. Porque crianças não são iguais. Crianças típicas não são iguais umas às outras. Crianças atípicas também não são iguais umas às outras. Inclusive, dentro de mesmos diagnósticos, elas não são iguais. Porque diagnóstico não é prognóstico. Crianças, de modo geral, não aprendem do mesmo jeito. Elas não se desenvolvem do mesmo jeito. Elas não sentem o mundo do mesmo jeito. Elas não se organizam da mesma forma. O grande problema é que a gente criou uma referência, chamada criança média, e transformou essa média em padrão. Então, tudo que fugir daquele padrão não está certo. Só que ser como a média não é o único jeito de existir. A média serve para a gente só reconhecer o que acontece com a maioria, e a maioria não são todos. E ainda dentro da maioria, se você observar muito de perto, você vai perceber que cada criança é diferente uma da outra. A maioria não representa o 100% de todas as possíveis formas de desenvolvimento. Quando eu falo do território cinza, eu não estou falando de situações em que as dificuldades são muito evidentes para todo mundo, como é, por exemplo, o caso do meu filho com paralisia cerebral. Para todas as pessoas que olham o meu filho com paralisia cerebral, fica um pouco evidente quais são os aspectos mais desafiadores para ele, como, por exemplo, a mobilidade, a dificuldade dele de andar, a dificuldade dele para fazer movimentos mais delicados, como segurar um lápis, por exemplo. E, inclusive, por serem tão evidentes, porque a gente não consegue quebrar o desenvolvimento em menores caixas, na verdade, em colunas diferentes, é que a maioria, por ignorância, de achar que crianças com paralisia cerebral só têm limitações e não têm potenciais, as pessoas já olham também o meu filho e presumem que ele sempre está para trás das demais crianças em tudo. Ou que ele simplesmente não vai ser capaz de acompanhar as crianças típicas em nenhum aspecto. Cada criança se desenvolve de um jeito diferente. E toda criança tem habilidades e dificuldades. Não importa como é a sua criança, ela vai ter potências e ela vai ter aspectos que são mais desafiadores para ela. É assim. Mas aí, voltando aqui à ideia principal. Essa mãe do território cinza não é a mãe que tem 100% evidente onde estão os aspectos desafiadores do filho dela. Mas também não é aquela mãe que percebe algumas coisas que são mais difíceis, mas que são pontuais, que são super espaçadas. Os desafios que essa mãe percebe, para quem vê de fora, parece pequeno, mas para a mãe que está junto sempre e vê o quanto aquele evento se repete na rotina da criança e como consome não só a mãe e a rotina da família, mas também a do seu filho, mas principalmente a do seu filho, isso que aos olhos dos outros pode ser pequeno, para essa mãe não é pequeno. Não é pequeno a ponto dela simplesmente ignorar. São aqueles aspectos diferentes que muitas vezes no começo só os pais percebem, inclusive só a parte da família, o pai ou a mãe que estão junto o dia todo, ou a maior parte do dia. E aí que começa um processo muito desgastante para essa mãe e para esse pai. E esse processo desgastante tem duas grandes barreiras. A primeira barreira é saber qual voz interna a mãe precisa ouvir.
Porque essa mãe convive com duas vozes na cabeça dela. Uma voz fala pra ela todos os dias, talvez eu tô exagerando. E ao mesmo tempo existe uma outra voz que também fala, será que tem alguma coisa aqui que eu tô deixando passar? E viver nessa dúvida constante cansa mais do que muitas pessoas imaginam. E a segunda grande barreira que essa mãe também vive é conseguir colocar em palavras para demonstrar para as outras pessoas o quanto isso daí é relevante e precisa de um olhar mais atento. Porque essa mãe precisa levar isso para outras pessoas que fazem parte da rotina da criança também, até para conseguir elaborar melhor, para ajudar, para ter ajuda dessas pessoas a entender o que pode estar acontecendo e como é possível essa rede de apoio da criança ajudar a criança. Então, seja para falar com a outra parte responsável pela criança, o pai falando com a mãe, ou a mãe falando com o pai, ou para quem ajuda no dia a dia com a criança e está sempre com ela, pode ajudar a perceber mais sinais, ou seja, na conversa com a escola, para pedir para a escola também observar aspectos, inclusive para abrir um canal sincero de conversa da escola, que deixa a escola confortável para trazer para essa mãe as coisas que eles também observam na rotina escolar da criança. A maioria das mães e dos pais tem dificuldade em pôr tudo isso em palavras, porque simplesmente nunca precisou entender isso. Ou talvez porque nunca precisou aprender sobre o assunto. E aqui tem um ponto muito interessante, que é um lugar que a gente acaba se confundindo. A mãe que está nesse território cinza, ela não precisa virar uma especialista em desenvolvimento infantil. Ela não precisa virar uma especialista em pedagogia, em neurologia, em nada. Ela precisa ser especialista no filho dela. Ela precisa entender quem é o filho dela, para conseguir entender o que está acontecendo, para conseguir ajudar, junto com outras pessoas, a desenhar um caminho para apoiar o desenvolvimento do seu filho. Se você se identificou com o que eu disse aqui, se inscreve no canal já. Eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre esse assunto. Eu vou começar a desenhar um caminho para te ajudar a entender melhor esse território cinza e o que você pode fazer quando você percebe que você está nele. Porque quando a gente começa a compreender onde nós estamos, como os nossos filhos funcionam, muitas coisas deixam de ficar confusas na nossa cabeça. E aí entender o caminho que a gente precisa trilhar fica claro. E é através desse caminho mais claro que o seu coração vai encontrar um pouco mais de calma e você vai encontrar energia e segurança para guiar o desenvolvimento do seu filho no melhor caminho que ele precisa.